A verdade de cada um. Mudou muito, Paulinho. Mudou muito. A mulher hoje tá linda, independente da idade que se tenha. Isso, nossa, teve uma alteração assim fantástica, com vantagem para as mulheres. Eu não quero falar mal do passado, não, mas antigamente uma mulher, quando ela chegava a 50 anos, desculpa, é a minha mãe que fala, a minha avó que fala, as mulheres estavam... Perdão, viu, Paulinho? Não estou falando mal do passado, por favor, me entendam. Mas de acordo com a mamãe e a vovó, as mulheres estavam acabadas. Hoje, eu não sei se são os recursos todos, a alimentação que realmente mudou, as pessoas estão preocupadas com uma nutrição melhor. A pele da mulher, o cabelo da mulher, a beleza da mulher... ela mantém. Você tem aí exemplos, 1000 exemplos. Eu posso citar, tudo bem que eu vou citar um exemplo máximo. Bruna Lombardi tem mais de 60 anos, é belíssima, lindíssima, tá? Eu talvez tenha excedido no exemplo, mas muita mulher hoje que chega a 50 anos, você fala que não tem. Menina ainda, linda. Linda, 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 linda. Tá, eu também sei que há recursos que não são naturais. Tem a aplicação do tal do Botox, tem o jeito que se pode dar no cabelo, tem cirurgião plástico, eu sei. Tem creme especial que a pessoa usa para a pele. Isso vai além ainda da alimentação. Tem recursos estéticos maravilhosos hoje em salão de beleza. Até dentista ultimamente aplica Botox. Então, olha, tudo contribui e colabora para que as mulheres, elas permaneçam lindas. Eu sei disso. Mas aquela minha cunhada, com 53 anos, eu não estou exagerando. Aquela minha cunhada, com 53 anos, você daria o que para ela? 35? 35? Ela não aparentava a idade que ela tinha. Linda, 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 linda. Tal qual grande parte das mulheres com essa idade no mundo de hoje. Sim, há as exceções, sim, lógico que tem. Mas eu estou dizendo, a maioria mantém a beleza e a juventude depois dos 50 anos. Eu sempre fui fã dessa minha cunhada. Linda, linda. Eu sempre gostei demais dela, sabe? Sempre tive uma grande admiração por ela, porque não era só beleza física, não. Era astral, era sorriso, era inteligência, a perspicácia que ela tinha para uma conversa, por exemplo. Ela é dessas pessoas que serve de espelho para a mulher. Separada do marido, ela abriu o próprio negócio, nunca deixou a peteca cair. Sabe aquela mulher que se deu bem com a vida independente que tinha? A Heloísa, eu estou falando da minha cunhada Heloísa. 53 anos. Tudo bem que tem gente que vai falar assim, por isso ela não tinha filhos. Não, mas não é por isso não. Não é por isso não, porque tem muita mulher que tem filhos e que se mantém como ela, mas ela não tinha. A Heloísa, ela não tinha filhos, mas também não tinha rugas. Uma coisa eu sei que talvez não tenha nada a ver com a outra. Para muita gente talvez tenha, mas eu estou escrevendo. Eu acho que não tem a ver. Heloísa, linda, minha cunhada, linda, independente, tocando a vida, separada, maravilhosa. Ela morava sozinha naquela casa, a casa era grande. A casa era muito boa.
Ela morava sozinha e ela ficou sabendo. Não foi por meu intermédio, porque eu ficava morrendo de vergonha. Eu sempre fui assim, muito acanhada para reclamar para as pessoas sobre a minha vida. Mas ela ficou sabendo e foi através do meu próprio marido, que era irmão dela, né? Ela ficou sabendo que a gente estava vivendo um momento delicado e difícil. E eu disse que não era só beleza que tinha a Heloísa. Ela tinha coração, ela era uma pessoa de alto astral. Então o que ela fez? Ela convidou a mim e meu marido. Vem morar aqui em casa. Vocês estão aí lutando com a vida, pagando aluguel. Vem morar aqui em casa. Eu sei que muita gente ouvindo falar, não, puxa, eu não teria coragem de morar com a minha cunhada. Veja, mas ela é essa pessoa que eu estou falando para vocês. Independente, sozinha. Vai até me fazer companhia. Vem. Por que não? Meu marido conversou comigo e eu fiquei tentada. Aceitamos. Ele, meu marido, irmão dela, fomos morar com a Heloísa. Gente, era uma mudança substancial na minha vida e na vida do meu marido, porque pagávamos aluguel e não iríamos pagar mais. É um peso muito grande que sai. E sem contar que a gente passou a comer até melhor, para ser honesta, para ser muito sincera, porque a Heloísa nunca fez conta dessas bobagens. Ela continuava indo no mercado como ela ia, comprava aquelas coisas boas, não para ela. Era para quem estivesse em casa. Viver às custas da cunhada não é a expressão correta, não. Não é a expressão correta. Mas fomos morar, fomos viver com a Heloísa. Aceitamos na hora. Eu e o Nelson, meu marido, repito, numa situação financeira não muito folgada. Eu e a Heloísa sempre nos demos muito bem. Ela linda. Há um detalhe. Como ela era muito bonita. Mas eu estou dizendo assim, não estou exagerando não, sabe? Cabelo bonito, corpo bem feito. Uma mulher que você não dava, 35 anos para ela tinha 53. Eu estou falando 35 porque você pode fazer o contrário, né? 3, 5, e aí você inverte 5, 3. Ela tinha a idade invertida, deu para entender? Exatamente isso. Aparentava 35. Ela sempre arranjava namorados novos. Meninos, às vezes. Errado ou certo, mas ela arranjava. Eu acho que quem fala mal tem inveja. Ela arranjava. E foi num clube que ela costumava frequentar que ela conheceu o Edgar. O Edgar, um rapaz que fez o coração dela bater mais forte desde o começo. Como ela me falou, sempre que ela gostava de alguém, eu era a primeira pessoa para quem ela contava. E ela gostou desse rapaz. E só pelo jeito dela falar desse Edgar, eu senti. A gente é mulher, sabe? Tem sensibilidade. A Heloísa estava apaixonada. Chegou a confessar que ela estava até meio que preocupada, porque ela gostou demais do rapaz logo de saída. Só que o problema, pasmem os senhores, esse rapaz, o Edgar, quando ela o conheceu, só tinha 23 anos. Ele tinha a menos que ela 30 anos. O quê? Eu sabia que você ia fazer essa cara de espanto. O quê? O que você acabou de ouvir. Mesmo ela já estando acostumada, era uma diferença considerável. Dessa vez era grande demais. Ela 53, ele 23. O fato é que eu nunca vi a Heloísa assim tão empolgada por alguém. Com todo o comercial que ela fez desse rapaz Edgar,
Ele é lindo, ele é maravilhoso, ele tem 23 anos, mas tem cabeça assim de homem de 40, sabe conversar, inteligente. Ele é evoluído além do tempo dele, sabe? 23 anos, o menino é romântico. Ele é uma graça. Ele é uma graça. Sabe, ela foi falando tanto desse rapaz, tanto desse rapaz, tanto desse rapaz, Edgar daqui, Edgar dali, que eu fui ficando curiosa para conhecê-lo. Sabe, aquilo foi mexendo comigo, assim, eu fui ficando curiosa, eu queria ver quem era esse Edgar. 23 anos. Você é louca, Heloísa. Mas tem liga, dá para conversar, porque... Menino, né? Desculpe eu usar essa expressão. Eu até brinquei com ela, eu usei essa expressão. Eu acho que ela é um pouquinho pesada, mas eu usei. Moleque. Ele é um moleque ainda. Não fala assim, ela me corrigiu. Ele é maduro. 23 anos, mas tem uma cabeça de homem de 40. Sabe conversar. Será, Heloísa? Será que vai dar certo isso? Tomara, você sabe o quanto eu gosto de você, o quanto eu te admiro, e eu vou ficar aqui na torcida. Tanto que eu sugeri que se esse namoro vingasse, que ela trouxesse o rapaz, o Edgar, para almoçar com a gente em casa, que eu queria conhecê-lo, estava curiosa. Olha, acho que passou um mês, né? Um mês que ela tinha conhecido o rapaz, mais ou menos isso. Ela me disse assim, toda empolgada: amanhã. Eu marquei para ele vir em casa amanhã. Você me ajuda a preparar umas coisas gostosas? Lógico. Chá comigo. Eu fiz lá o que eu podia. Eu sou boa na cozinha. E ela também não tinha miséria, só compra coisa boa. Então a comida eu fiz. Fiz com carinho, fiz com amor. Bem gostoso, tá? Porque amanhã o príncipe vem aqui em casa. Aí eu fiz uma carne que eu sei fazer assada no forno. Fiz aquele almoço delicioso. Quando eu estava terminando o almoço, eu vi que o Edgar chegou e foi recebido pela Heloísa, foi recebido pelo Nelson. Eu comecei a escutar as vozes, eles conversando. Ficaram assim um tempo naquele espaço que havia entre a varanda de entrada e a sala. O meu marido principalmente ficou conversando bastante com ele. Eles tinham uma idade bastante próximas, o meu marido e ele. Meu marido é o caçula, tá? Da família aliás, a Heloísa é a primeira das filhas, bem mais velha. Para que vocês tenham uma ideia, a Heloísa, com relação ao meu marido, ela é mais velha do que ele, 20 anos. Então, meu marido estava com 33 anos na época e ela 53, 20 anos mais velha. Então, meu marido tinha idade assim bem próxima dele, quer dizer, muito mais próxima do que a própria Heloísa. Os dois começaram a conversar, se deram bem. E eu fui feliz da vida por minha cunhada. Ela sempre foi uma pessoa maravilhosa, generosa. A julgar pelo brilho dos olhos dela, ela devia de fato estar apaixonada por aquele menino. Ele era um menino lindo. Menino lindo, é verdade. Muito bonito. Ela estava encantada por ele. Eu achei um menino lindo. Mas eu própria, eu era mais velha que ele.
Eu mais velha, eu com 30 anos. Meu marido 33, ela 53, o menino 23, ele era um garoto. Tá, a mais próxima idade dele, eu, com 30 anos. Achei ele lindo, Edgar. E foi a partir daquele dia do almoço, eu depois até comentei com ela, falei, olha, ele é tudo aquilo que você falou de fato, maduro, boa cabeça, gente boa, bom papo. E ele passou a frequentar a casa. Ele começou a ir muito mais vezes lá. E de repente ele ia sem nenhum aviso prévio. E às vezes ele ia, encontrava todo mundo. E às vezes ele ia, meu marido trabalhando, a Heloísa na sua loja. Só estava eu em casa. Eu digo, lamento dizer, mas só eu estou em casa. Você é muito legal, gosto de conversar com você. Bom. Na casa tinha piscina da minha cunhada. Às vezes ele ia e ele começou a tomar banho de piscina. Eu estava lá mexendo na casa, arrumando a casa. Você me pega uma toalha, por favor? Lógico, peraí. Ele era nadador. O detalhe é esse. Como a piscina dela era boa, aí ele ficava lá treinando, ele nadava muito bem. Um corpo assim, um peitoral. Ele usava uma sunguinha, especialmente a azul, que eu achava que ficava muito bem nele. Só um minutinho, eu vou lá correndo pegar a toalha. E quando eu fui pegar a toalha nesse dia, eu percebi que a minha mão estava tremendo. O que está acontecendo com você? A minha mão estava tremendo. Será que eu estava emocionada? Eu entreguei a toalha para ele, ainda a mão estava trêmula. Ele me agradeceu. E nesse dia, até como forma de educação, talvez tenha sido isso, ele deu uma piscadinha para mim no agradecimento. Obrigado. Meu Deus, eu senti que alguma coisa assim correu pelo meu corpo. Eu não sei dizer bem ao certo o que era, mas que correu. Eu acho que eu comecei a confundir tudo, hein? Eu tô achando que eu comecei a misturar tudo. E aí, enquanto ele estava lá na piscina, eu fazia lanches para ele, eu fazia suco de laranja. Eu soube depois que ele amava suco de melão. E eu comecei a comprar melões para esperá-lo assim com aquele suco. Você faz um suco de melão, que é uma delícia, hein? O fato é que eu nem sei dizer quando foi que começou, mas que começou. Eu ficava reparando no jeito dele. Às vezes ele estava nadando, treinando a natação, e eu ficava assim da janela. Da janela da cozinha você tem a visão total e completa da piscina. Eu ficava olhando e sonhando. Para! Que é isso? Que é isso? Ele é a paixão da tua cunhada. Só que isso começou a mexer comigo. Isso começou a despertar em mim algo que eu nem sei como explicar. Eu comecei a comparar o Nelson, meu marido, com ele. Eu, no meu casamento com o Nelson, a gente tinha casado havia o quê? 5 anos? Mas assim, mesmo no namoro, ele, Nelson, era meio contido. O Nelson, por exemplo, ele era na dele. Nunca me deu flores, por exemplo.
E a gente que é mulher sente falta dessas coisas. Eu estou dizendo isso porque às vezes ele ia pela manhã para fazer a natação lá em casa, ó, na casa da minha cunhada. E ele levava alguma rosa, alguma flor. Trouxe para você, Leila. Obrigada. Você é tão gentil. Obrigado, Edgar. Ó, eu vou fazer o suco de melão para você. Tá, eu vou fazer um misto quente também. Eu comecei a confundir tudo. Eu gostava do tratamento que ele me dava. Ele era um menino e a minha cunhada tinha razão. Maduro, extremamente maduro. Que Deus me perdoe. Mas eu comecei a ficar com inveja da Heloísa. Comecei a ficar com inveja dela de um jeito que eu nem sei explicar. Eu queria que o Nelson, meu marido, me tratasse como Edgar tratava a Heloísa, por exemplo. Eu ficava boba, como é que ele, com 23, conseguia ser tão maduro com ela, enquanto ele, que tinha 10 anos mais do que o menino, meu marido, não conseguia ser comigo. Meu marido era tão diferente. Quando ele chegava em casa depois do trabalho, era raro ele se aproximar com um sorriso e me dar um beijo. Eu nunca reclamei, e nem agora estou reclamando, mas eu sentia falta disso. E o menino, quando chegava, o Edgar, quando chegava, ele trazia às vezes uma rosa e sempre me cumprimentava com um beijo. E eu sentia o perfume dele. A verdade é que, mesmo não querendo admitir, na medida em que o tempo passava, eu comecei a me apaixonar. Essa é a palavra. Eu comecei a me apaixonar pelo Edgar. Eu comecei a ficar apaixonada por ele. E quando a Heloísa, por exemplo, estava com ele, eles vinham para casa, eu disfarçadamente eu ficava observando os dois, a maneira que ela era tratada por ele, a maneira como ele beijava. Ele dava cada beijão, talvez pela idade, né? Talvez pela idade, ele dava cada beijão na boca, assim, na minha frente. E não sei, eu ficava com a impressão de que ele me olhava de rabo de olho. Eu não tenho certeza, mas eu tinha a impressão que sim. Aqueles beijos na boca, sabe aquele beijo assim que a pessoa, o homem, ele abocanha a boca inteira da mulher. Eu queria tanto ser beijada daquele jeito. Parece que ela ia ser engolida por ele. Eu nunca fui beijada desse jeito, eu pensava. O meu coração batia até mais forte quando Edgar se aproximava. Batia até mais forte. Eu passei a me arrumar mais ainda quando eu sabia, sonhava que ele vinha. Perfume, arrumar melhor o cabelo. Foi acontecendo tudo de uma maneira assim que eu não me dava conta, sabe? Até que quando eu percebi, eu não conseguia mais tirar esse homem do meu pensamento. Até que pelas tantas, eu acho que começou a dar na vista, porque não foi uma e nem duas vezes que ele me flagrou assim, olhando para ele de uma maneira diferente. Quando ele vinha de manhã, que não havia ninguém em casa, ele ficava nadando na piscina, ele ficou observando que um dia eu fiquei vendo ele nadar. E eu fiz uma coisa que eu não sei. Talvez eu vá chocar quem esteja ouvindo, mas eu não posso mentir. Eu estou contando essa história e eu não posso mentir. Quando ele dava aquelas braçadas na água, eu comecei a me tocar, sabe? Isso. Eu comecei a me tocar. Me masturbar. E eu
atingi o orgasmo assistindo a cena. Êxtase, prazer total, prazer absoluto. Eu fiz isso. Eu estava prestes a dar um próximo passo. E talvez esse próximo passo me levaria ao paraíso, ou quem sabe, ao inferno. Mas esse passo eu estava muito próximo de dar, muito perto de dar. A verdade é essa. A mulher sente. A mulher sabe quando ela vai dar esse passo. Foi num sábado. Naquele sábado, a Heloísa, ela tinha dito que talvez viesse mais cedo, mas ela resolveu fazer um balanço e para isso, ela ficou esperando que um caminhão de mercadorias da loja se descarregasse. Ela avisou que ia demorar. O meu marido saiu em viagem. Ele fazia parte de um time de polo, sabe? Ele fazia parte de um clube e esse clube tinha um time de polo. Meu marido jogava polo com os amigos. E ele foi viajar numa cidade vizinha, jogar polo. Fiquei sozinha em casa sábado. E ele foi para lá achando, ele e Edgar, ele foi para lá achando que a Heloísa também estivesse, mas ela avisou. Estou na loja esperando, eu vou ter que esperar o caminhão descarregar. Fiquei eu e ele. Eu, Leila, e ele, Edgar. Sozinho em casa. Me senti tão estranha em ficar assim sozinho com ele. Como eu já tinha ficado outras vezes, mas ele sempre tinha ocupação, ele ia para a piscina. Dessa vez não. Ele ficou ali dentro da casa comigo, na sala. Assim, era a primeira vez que isso acontecia. Dentro de casa era a primeira vez, porque ele sempre que vinha, ele ia direto para a piscina. Ele gostava de ficar treinando. Ele ficou dentro da sala ali comigo, conversando. Mas eu fui me sentindo estranha, a atmosfera pareceu que ficou carregada. A gente ficou ali conversando, até que nossos olhares se encontraram. Eu tentava disfarçar. Tanto que a certa altura, eu vou fazer falando assim, tropeçando na voz. Ele percebeu. Eu vou fazer um suco de melão para você, tá? Mas a minha voz é trêmula. Eu não sei, Paulinho, se você vai conseguir reproduzir. Mas eu gostaria que você tentasse para que todo mundo entendesse como é que foi. Eu vou fazer um suco de melão para você. Eu vou fazer o suco de melão para você. Eu tentava disfarçar. Quando eu levantei para ir para a cozinha. Quando eu levantei para ir para a cozinha, ele levantou também. Espera aí, você já vai? Vou fazer o suco. Fazer o suco de melão para você. Espera aí. Esperar o quê? Espera aí. Não vai ainda não. Como assim? Como assim? Eu não sabia o que falar, nem o que fazer. Senti que meu rosto queimava.
E queimou mais ainda pelo que ele falou. Você está tão bonita hoje. E queimou mais ainda pelo modo como ele me olhava. E aí ele estendeu assim a mão dele, para que eu segurasse a mão dele. E eu recusei assim de dar a mão, porque eu sabia que se eu desse a mão, eu ia dar o pé. Vocês me entenderam? Um minutinho, eu vou lá fazer um suco. Tá. Fui para a cozinha. E quando eu estou encostado assim na pia, cortando o suco de melão, cortando o melão, na verdade, né? Para poder fazer o suco, senti que tinha alguém atrás de mim. Não era nenhum fantasma. Senti o perfume dele. E vi quando ele, por trás de mim, beijou a minha nuca. E eu deixei a faca que estava na minha mão. Eu estava cortando o melão. Deixei a faca que estava na minha mão cair naquele metal da bacia, da pia. A faca caiu fazendo aquele barulho na bacia da pia. Eu ouvi o som da faca batendo na bacia da pia. E foi a partir daí que tudo aconteceu. Eu vou contar na segunda parte dessa história tudo o que aconteceu e da forma como tudo aconteceu nos mínimos detalhes. Você só não pode perder a segunda parte dessa história.